Naum capítulo 1, do verso 3 em diante. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. E esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo. E a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele. E os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença, e o mundo, e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Último versículo: o Senhor é bom, e serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O que me chama a atenção é que, quando eu estava lendo sobre Naum, eu falei, eu acho que esse profeta, ele leva uma profecia meio bipolar. Ele fala no versículo 7, e ao versículo nós vamos encerrar esse sermão, ele diz, o Senhor é bom e serve de fortaleza no dia da angústia. Que coisa bonita. E conhece aqueles que confiam nele. Se você parar e ler o Naum de capítulo 3, do capítulo 3, parece que é um outro profeta. Ele fala aí da cidade de Nínive, onde só há ave de rapina, roubo, ó cidade sanguinária. Parece que ele acalma o coração para depois vir com a sentença. Não, mas todo esse livro é um livro de sentença. Todos esses capítulos, todos os capítulos que nós vemos em Naum, é um livro que trata de um Deus que, alguns anos atrás, veio com uma palavra de arrependimento. E passaram-se algum tempo depois, para ser um pouco mais exato, 136 anos depois da profecia de Jonas. Mais de um século depois de Jonas ter avisado, e nós passamos por Jonas, você entendeu? Foi uma profecia também a essa cidade, Nínive, para os assírios. E o interessante é que passa-se um século depois. E por que esse título? Porque nesse momento, aquela geração que ouviu sobre arrependimento já não existia mais. A geração que estava ali 136 anos depois aproximadamente, é a geração que não viu Jonas trazer a profecia. É a geração que não viu o arrependimento. É a geração que não viu o rei descer do seu trono, se jogar no chão, jejuar, colocar uma roupa de saco de pano e fazer todo aquele processo de se humilhar perante Deus. É uma geração que já não vive mais isso. Por isso a minha preocupação de falar sobre o nosso legado. A geração que está aqui, que Naum está profetizando, trazendo a sentença da destruição, é a geração que aprendeu aquilo que os pais ensinaram. É a geração que faz aquilo que os outros fizeram. É a geração que aprendeu com aquilo que foi feito, mas por algum momento esqueceu daquilo que foi dito. A geração de Nínive. Eu quero começar falando sobre Naum, e parece ser um outro contraponto interessante, porque Naum quer dizer consolo. E você vai dizer, mas pastor, deveria ser um outro profeta com outro nome, já que Jonas é pomba, é o indefeso que vai até essa cidade levar essa grande profecia. O que nós temos que entender é que, estudando os profetas, todos esses profetas, Deus age da forma que Ele quer, com quem Ele quer e no momento que Ele quer. E Ele envia alguém com o nome Consolo para levar uma sentença de destruição àquela cidade. Esse profeta Naum, ele é o profeta do século 7. E ele vai profetizar, ele anuncia essa profecia, como eu disse, 136 anos, 135 anos aproximadamente, depois que o profeta Jonas vai a Nínive. E essa profecia agora chega com uma outra proposta.
Nesse tempo aqui já tinha se dividido os dois reinos. Temos o reino do sul, como nós temos falado muito, e temos o reino do norte. O reino do sul, para que você não se esqueça, capital Samaria, são 10 tribos. O reino do norte, capital Jerusalém, 2 tribos, Judá e Benjamim. Há uma divisão de reinos, Israel se divide, e essas 12 tribos estão ali. A visão, onde os assírios vão investir, é justamente nessas 10 tribos, onde a capital é Samaria. É lá que eles vão passar por esse processo de aprisionar, de deixar cativo essas 10 tribos. A Síria tem essa responsabilidade de destruir o reino do norte. E, consequentemente, quando o reino do norte é destruído, o reino do sul fica apavorado. Você imagina uma grande potência, toma parte de uma nação. Essa nação, por mais que esteja dividida, o que se passa na cabeça desse povo? Se tomou as 10 tribos, automaticamente o próximo passo vai ser nós. Existia sim uma preocupação, é claro que nós vamos entender um pouco mais à frente que os responsáveis por aprisionar o reino do sul não é mais os assírios, mas sim os babilônicos. Mas existe um pavor ali. Os assírios, como eu disse, são cruéis demais. Naum é o profeta do reino do sul. É o profeta que precisamente está ali em Judá. E ele vai levar essa profecia. E o interessante é que tudo que Deus faz, parece que Deus faz, ele faz do jeito que ele quer. Não, ele faz do jeito que ele quer, mas parece que surpreende a gente. Você não vê em nenhum momento Naum fazendo como Jonas, tendo que sair da sua casa e ir levar a profecia. Não, ela chega lá. Deus age aqui de uma forma diferente 136 anos depois. E o ruim é que às vezes nós esperamos que Deus precisa ou tem que agir sempre do mesmo jeito. Me assusta os profetas das nações dizer que Deus tem uma metodologia de trabalho. Não tem. Se você parar a ler Ezequiel capítulo 1, você vai ver que Ezequiel fala que vem até ele a profecia. Mas só que no capítulo 37, lá no Vale dos Ossos Secos, vai dizer que o Espírito pega ele e leva ele até a profecia. Então Deus age como ele quer. Deus surpreende. Olha, ele leva o profeta para levar a profecia. Olha, ele traz a profecia até ele. Olha, ele pega o profeta e leva até a profecia. Deus não tem uma fórmula de agir. É importante saber que Deus age como ele quer, porque os pensamentos dele são perfeitos. E ele sabe como ele faz. Mas eu, Luciano, penso o seguinte: se essa nação, há 136 anos atrás, era uma grande nação, você imagina agora, 136 anos depois, vivendo o ápice, e como dizem os mais antigos, o apogeu daquela nação. Muito mais fortificada, muito maior. Uma geração que não toma só a Palestina, toma parte da Ásia. Uma nação que não pega só a parte da Ásia, pega a parte da Europa oriental, uma parte dela também. Uma nação que está pegando tudo pela frente, conquistando tudo pela frente, muito mais poderosa. Os ninivitas aqui, 135 anos depois, estão muito mais fortes. O que seria de Naum? O que pensaria esse profeta em ter que atravessar o Mediterrâneo e chegar até lá e levar essa profecia a esse povo tão cruel como nós dizemos aqui? Dentro não só historicamente dizendo, mas também estudos feitos ainda há pouco tempo, vai narrar a tamanha crueldade desse povo. Volto a repetir, eles não tinham prazer em só executar os seus adversários, os seus inimigos. Eles não tinham prazer em aniquilar de vez, em dizer chegamos. Estudos vão comprovar que eles eram cruéis demais. Eles fatiavam o corpo. Ele pegava o cidadão vivo e tirava o maior órgão do corpo humano, que é a pele. É isso, enfermeira? O maior corpo até me empolguei agora, né? O maior órgão do ser humano, que é a pele. Eles arrancavam a pele, e o ser humano ainda vivo, eles batiam na artéria, até que esse cidadão, esse inimigo, viesse a óbito.
Isso é um pouco de sua crueldade. Não bastando só isso, ele pegava esses mesmos que foram cruelmente mortos, penduravam alguns nas cidades por onde conquistavam, como se dissessem o seguinte: ó, nós passamos aqui, os terríveis passaram aqui. Com tudo isso, Deus leva uma palavra de arrependimento 136 anos antes. E há um arrependimento. O que eu fiquei no meu coração é: será que houve mesmo arrependimento? Porque nós temos duas palavras para arrependimento. Nós temos uma muito conhecida chamada metanoia, que é a mudança real de mente, é a transformação, e a palavra chamada metamelomai, que é remorso. E aí nós temos também o pensamento de que esses caras, eles se arrependeram de verdade. Deus, ele salvou essa nação. Só que o arrependimento é diário, é contínuo. Tem que fazer parte da vida do crente. E essa palavra não é para ninivita, não é para gentio. Essa palavra não é para os que estão fora, é para nós que estamos dentro. Porque se não tomarmos o cuidado de termos uma vida de arrependimento contínuo, nós vamos cair no mesmo erro que os ninivitas cometeram. De que, um pouco mais à frente, de que o nosso legado se acostuma a viver de metamelomai, de remorsos. Esse povo é um povo cruel. Um século depois, chega essa mensagem. A verdade que eu pensei que quando chega esse tempo, é o tempo que não há mais tempo. É uma questão mais filosófica, né? Quando chega o tempo dessa profecia, é para chegar nesse tempo e dizer que não há mais tempo. Naum leva a profecia de: ó, acabou para vocês. Leia depois os 3 capítulos. Não temos tempo para ler os 3 capítulos e falar sobre os 3. É um panorama. Ali acaba. Eu tenho que lembrar que os ninivitas antes, o que diferenciou desses agora é o coração. E esse é o problema. Imediatamente quando chega a profecia, os corações deles o quê? Se dobram diante do Senhor. Mas 136 anos depois, é uma geração mais perversa, que não está mais tendenciosa a ouvir a palavra da verdade, a palavra do Todo-Poderoso. E quando não temos mais o coração assim, não existe mais arrependimento. E quando não tem arrependimento, não há salvação. Naum vai levar essa profecia dizendo assim: não tem mais salvação para vocês. Jonas capítulo 3, verso 5: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Eles creram. Eu fiquei me perguntando, eles creram, mas por que abandonaram? Nínive, além das questões de crueldade em relação ao seu poderio bélico que eles faziam, é uma geração que é influenciada por uma deusa chamada Istar. Essa deusa é considerada a deusa da guerra e da fertilidade. Nabu, Neroque. Alguns dizem Dagon, que na verdade também é derivado de Dagon. Alguns falam que é meio homem, meio peixe, mas a palavra vem ali de cereal. Então nós não temos uma tradução literal de quem é esse Deus, mas o ambiente dos assírios era um ambiente politeísta. E eles abandonaram aquilo que eles creram há 136 anos atrás, estão novamente dominados por esses deuses. Porque chega algum momento da vida, quando nós não adoramos ao único Deus, nós nos tornamos idólatras. E o que nós temos hoje são crentes idólatras. Quando não amamos a Deus, nós reconhecemos que Ele é de verdade. Isso não é adorar esse Deus, não é reconhecer, isso é idolatria. E é o que muita gente faz hoje. Quando começa a idolatrar a Deus de uma forma... Eu fico assustado, né? Porque há alguns anos atrás, eu tinha uma pessoa na igreja que ela cumpria todos os ritos de um idólatra. Ela tinha as manias, né? O chinelo não ficava virado para baixo. Quem tem isso aqui em nome de Jesus? Levanta a mão não, que é vergonha, tá? Ah, minha mãe vai passar mal de ver o chinelo. Eu tenho por mania já, né? Desde pequeno que eu vejo, já boto o chinelo assim, mas não porque minha mãe vai morrer lá, né?
ela via a escada na igreja uma vez, pintando a igreja, ela viu a escada, falou, não, passa por baixo não. Dentre outras, até o dia que ela veio lançar uma simpatia para mim. A irmã quis uma simpatia para mim, eu com uma dor de ouvido, né, eu ri, não, dizem que tem que botar leite de mulher grávida, e ela foi procurar uma mulher grávida para arrumar leite, para botar no meu ouvido. Depois me disseram, pastor, isso é simpatia. Eu falei, já fiz, não sabia. Eu fico pensando nas pessoas que não entendem o conceito de idolatria. Esse povo, ele vivia a idolatria e trocaram se humilhar por se exaltar. Isso me chamou muita atenção, porque nós temos muito problema onde tem crescimento, irmãos. Tem problema onde tem crescimento. O problema não está onde tem nascimento, o problema está onde tem crescimento. Essa nação, quando nasceu, beleza, foi crescendo, crescendo. Só que quando começou a crescer, se exaltou demais. E a nossa vida, trazendo para nós, é assim. O nosso problema é lidar com o crescimento. Tu quer ver uma coisa? Se você parar ler lá, eu até separei aqui, Gênesis capítulo 26, capítulo 21, verso 6, diz assim, e disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Sara está feliz demais, porque o seu Isaac nasceu. Enquanto houve o nascimento, é só alegria. Mas só que se pular um pouquinho, lá para o versículo 8 e o versículo 9, olha o que diz o versículo 8, e cresceu o menino. E cresceu o menino e teve o quê? Problema. Sara viu que o outro filho chamado Ismael riu de Isaac. E aí teve problema, irmãos. Nós temos um problema com o crescimento. A gente não sabe lidar com o crescimento. É por isso que você que tem crescido, que está crescendo cada dia mais, seja onde for a área, é nesses momentos que você precisa ter mais cuidado. Que quando você nasceu, quando você se converteu, você levantou a mão, amém. Tem festa no céu, tem festa na igreja, todo mundo feliz. Mas quando você começa a crescer, começa o quê? A ter os problemas. Isso é natural demais. Só que de 2 a 1, ou quando você está crescendo, você continua crescendo com o propósito de Deus, ou você vira uma pessoa orgulhosa. E essa é Nínive. Se exalta demais. Nínive se acha aqui a última bolacha do pacote. Os assírios trabalhavam de uma forma diferente dos babilônicos. E agora é sociologia. Agora não é mais história, é sociologia. Os assírios, eles pegavam essa nação e faziam uma coisa que nós chamamos de aculturamento ou miscigenação. Diferentemente dos babilônicos. Como os babilônicos trabalhavam? Ele pegava esse povo cativo e levava aprisionado a sua nação. A forma que os assírios resolviam para poder enfraquecer a cultura da nação, das 10 tribos, o que eles fizeram? Ele pegou e misturou. É como se fosse assim, os Estados Unidos conquistou o Brasil e Paraguai. Então pega um monte de Paraguai e coloca aqui, pega um monte para lá. Mistura o quê? Cultura. Quando mistura, enfraquece a cultura. É isso que os assírios fazem. Eles pegam esses caras das 10 tribos e misturam tudo. Isso vai refletir lá em João capítulo 4. Tu lembra quando Jesus chega lá no tanque e tem uma mulher samaritana? E ela fala o quê? A barreira o quê? Primeiro vamos falar sobre a barreira cultural. Calma aí. Você sendo judeu e falar comigo que sou samaritano, é fruto do quê? Do aculturamento dos assírios. É isso que eles fazem. Eles trabalham diferente dos babilônicos. E se tem uma coisa que... Irmãos, eu fiquei pensando, o que tem a ver isso? Por que tu vai falar sobre isso, Luciano? É porque é o seguinte, hoje nós vivemos o aculturamento da igreja, a miscigenação. Eu não estou muito preocupado com aqueles que são hoje cativos da Babilônia, que foram levados para fora, que estão fora, não. Sabe por quê? Tem gente fora que está seguindo como Daniel. Eu chego na Babilônia, eu entro na Babilônia, eu saio da minha terra, mas a Babilônia não entra em mim. Agora tem gente dentro da igreja que está sendo aculturado, que está se acostumando demais. Eu posso vir no culto quarta-feira e na quinta estou no barzinho.
Eu posso vir no culto domingo e na segunda-feira eu vou fazer aquilo que eu sei que desagrada a Deus. Aculturamento. Mistura, se enfraquece. É isso que o diabo tem feito. Fazendo com que os de dentro achem que muita coisa não tem nada a ver. Trazendo uma outra cultura para a igreja. Uma igreja que não adora a Deus. Uma igreja que não é discípulo de Jesus. Uma igreja que não tem intimidade com o Espírito Santo. Uma igreja que não sabe negar a si mesmo. Não é a igreja de Cristo. É uma igreja que está aqui, aculturada. Essa estratégia dos assírios é a mesma estratégia do inimigo para os crentes que estão aqui dentro hoje. Não aqui dentro, também, irmãos? Nas outras igrejas, né? Estão dentro das outras igrejas, mas acho que tem nada a ver. Eu pensei, o diabo é sociólogo, amém? Deve ser mestre em sociologia, está montando esse ambiente para poder fazer o quê? Enfraquecer a cultura de Cristo na igreja. Isso mexeu muito comigo. O sermão já foi embora mesmo, não estou nem lembrando mais porque... De tarde eu fiquei pensando, Senhor, isso é uma verdade. O cativeiro não é problema. As lutas não é problema. Porque se você for do cativeiro como Daniel foi na Babilônia, você pode estar lá, mas ela não entra em você. Mas cuidado, você pode estar aqui e estar entrando na turma do nada a ver. Tanto faz. Deus é bom demais. E daqui a pouco nós vamos falar sobre esse negócio que Deus é bom demais. Assim eu queria fazer isso com Judá. Essa é a questão de querer misturar também Judá. Só que isso não foi possível por eles. Mesmo que fosse o papel da Babilônia, os babilônios levavam o cativo, como eu falei para vocês. A pior coisa, nós temos que entender que existem dois cativeiros. Hoje ainda existem dois tipos, grave isso no teu coração, existem dois tipos de cativeiros hoje ainda. Aquele que o diabo veio implantar outra cultura, e aqueles que não conseguem mais e estão fora, mas o que está lá fora não entra neles. Por isso nós temos que ser aqueles que resistem aqui dentro. E quando formos lá fora, a cultura deles não pode entrar em nós. O problema é o nosso coração. A estratégia do diabo é essa até hoje. A estratégia do diabo é fazer o quê? Uma igreja enfraquecida. É a cultura de que não precisa mais orar. O jejum é para o tempo passado. Subir monte é para a pessoa bitolado. Mas ficar no barzinho jogando baralho, apostando R$2, não tem problema não. Olhar para a vizinha, sabe? Se sentir tentado e cair uma vezinha, não tem problema não. É só uma vez, Deus é bom. A Bíblia fala isso, Deus é bom. Nada a ver, pastor. Nada a ver eu estar aqui no domingo à noite, cantando, haja o que houver, o Senhor é bom demais, cantando músicas maravilhosas, e sábado está lá no pagodinho, tá bom? Devagar, devagar, nem tem esse pagode mais, amém? Estou tão velho que nem sei pagode novo mais. Nem sei pagode novo, é devagar, eu tenho até com vergonha de cantar, é devagar, devagar, é o meu tempo, hein, gente? Para tu ver o tempo que eu não ouço o pagode. Não tem nada a ver. De uma fonte não jorra duas águas. Ou nós somos ou não somos. Ou não somos. Irmãos, vou falar uma coisa. Como pastor de uma igreja, não é nenhuma vantagem você pregar profeta menor. Mas como servo de Deus, eu sei que Ele fala comigo. Porque tem dias que eu estou assim. Tem dias que eu sou ninivita. Tem dias que eu sou enfraquecido. Tem dias que eu não consigo entender e ver que existe uma emboscada do inimigo em volta, porque eu acho que eu preciso me preocupar com isso. A mensagem de Naum tem um endereço certo. Não há ninguém que toque nos de Deus, não há ninguém que toque naquilo que é de Deus, que não seja pesado na balança desse mesmo Deus. E essa balança chama-se balança da justiça. Não tem ninguém. Naum capítulo 1, verso 2 diz o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas quando desce do trono... Sabe o que é interessante? Israel não estava clamando a Deus aqui não. Israel não estava pedindo, nos livra, ser conosco nesse momento, não.
O Senhor fala, é como Deus falando o seguinte: ó, essa profecia é para vocês calar a boca, porque agora eu vou resolver. Porque esse papo de que Deus é bom, é que nem entendemos o que é a bondade de Deus. Eu vou fechar com o que é a bondade de Deus, né? A gente canta a música, a bondade de Deus, então a gente fica aqui flutuando. E às vezes a gente não entende algumas coisas, que fica... Deus fala assim, ó, chegou o tempo. Tem um paralelo, e a mensagem mostra que o mesmo Deus imutável, nesse mesmo tempo existe um povo que decide mudar. Deus é imutável, todos nós sabemos disso, Deus não muda. Deus é a mesma coisa. O que ele faz com os ninivitas um tempo atrás, há 135 anos atrás, é leva uma mensagem de destruição. Há arrependimento, eu mudo a sentença. Eu não mudo, eu mudo a sentença. Mas aqui tem um povo que decide mudar, 135 anos depois, pior. Diz assim, ó, a cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentira e de rapina, não se aparta dela o roubo, estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, os carros vão saltando, o cavaleiro levanta a espada flamejante como uma lança relapejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os seus defuntos, tropeçarão seus corpos, por causa da multidão de pecados, da meretriz muito graciosa, está falando da deusa, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçaria, que vendeu as nações com as suas fornicações, e as suas famílias pela feitiçaria. E ao mesmo tempo, você vai ver que no versículo 7, ele fala sobre a bondade de Deus. Acabou meu tempo. A bondade de Deus. E aqui como é que termina? Versículo 7, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Amém? Deus é bom, beleza. Deixa eu falar uma coisa. Não confunda bondade com deixar fazer tudo. O que determina um bom pai? É aquele que faz todas as vontades do filho? É só pensar. E aí tem um salmo que me chamou a atenção, Salmo 25, verso 8, que define bem. Bom, Salmo 125, verso 8 e verso 9. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Ele não é bom porque ele deixa fazer, ele é bom porque ensina o caminho certo. Ele não é bom porque, sabe, fala assim, ah, meu filho, pode fazer que eu te seguro aqui. Não, ele é bom porque ele corrige. Ele é bom porque ele nos dá a oportunidade de acertarmos nossa vida. Ele é bom porque ele olha para mim, Luciano, e fala o seguinte, ó, Luciano, você precisa consertar a sua rede, acertar essa área. Ele olha para o Luciano e fala assim, ó, meu filho, eu sou bom, então eu vou te dar mais uma chance, porque vai chegar um tempo com os ninivitas, que a chance não terá mais chance. Passou o tempo. O Salmo vai dizer, o Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso, só por isso, Ele ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça. Aos mansos ensinará o seu caminho. Tudo isso é porque Ele é bom. Não tem como eu ser confrontado por uma palavra dessa, uma palavra que é uma sentença, me dizendo que é a oportunidade que não existe mais. Eu não reconhecer que Deus me ama muito. Todas as vezes que eu sou exortado, eu tenho que olhar Deus como um ótimo, um bom Deus. O ruim é quando eu me acostumo, quando eu sou aculturado, quando eu vou para o cativeiro e o cativeiro entra em mim. Esse é o problema. Só que falar que Deus é bom é eu saber que Ele olha para mim e me corrige o tempo todo, todos os dias. Há uma correção de Deus para a minha vida. Não há só vitória para a gente, não. Não é só você usufruir das bênçãos. Há correção também de Deus. Ele é bom por isso. Fortaleza no dia da angústia. Olha o que não escreve. Fortaleza no dia da angústia. E aqui é Deus fazendo, sabe o que é um trocadilho com Nínive. É uma cidade muito mais fortificada.
E aí ele faz esse trocadilho e fala assim, ó, eu sou a fortaleza impenetrável. Eu sou a única fortaleza que não pode ser derrubada. Esse versículo é um trocadilho com a soberba de Nínive. Quando ele fala, eu sou fortaleza no dia da angústia, eu preciso olhar para o Salmo 46, do verso 1 em diante, que diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude. Isso é fortaleza. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente... Irmãos, eu fiquei assim, eu falei, vou ter que ler esse versículo, porque eu vou lembrar a primeira vez que eu preguei esse versículo e não encaixei bem. Falei, hoje vai encaixar bem. Quem está ligado sabe como é que foi, né? Isso aqui encaixa muito bem. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará. Já ao romper da manhã, os gentios se embraveceram. Se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Nínive, a verdadeira fortaleza sou eu. Está dizendo para Israel, ó, eu continuo sendo a proteção de vocês. Não se iludam com a cidade fortificada, 135 anos depois, que parece ser intransponível, porque intransponível sou eu, só Deus. Ele é a única fortaleza que nós podemos confiar. E ele encerra, e ele conhece os que confiam nele. Então eu não posso deixar de ler o Salmo 125, que diz, os que confiam no Senhor, Senhor como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim é o Senhor, está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A mensagem para Nínive é uma mensagem de segunda chance. É uma mensagem de uma sentença que deveria ser uma segunda chance. Mas só que o legado que Nínive deixou é um legado que não tem coração mais arrependido. E Deus me falou o seguinte, nós precisamos ter o coração arrependido. Se tem uma coisa que nunca vai salvar o ser humano de viver uma eternidade com Deus, é um coração que não se arrepende. A minha oração é que a igreja relevante seja uma igreja que se arrependa todos os dias. E que a geração que está vindo por aí também seja uma geração com o coração arrependido diante do Senhor. Quero dizer para você, com todo o meu amor, está chegando o tempo que não vai ter mais tempo. E temos que nos preocupar com o nosso legado. Jesus está às portas. Cada dia que passa eu tenho mais certeza de que Ele está às portas. E quando eu li essa mensagem hoje, veio ao meu coração que nós precisamos mudar a sentença de nossas gerações. Essa geração paga, porque não viveram como aquela geração de 135 anos atrás, ou desprezaram os ensinamentos, ou se perderam no meio do caminho. Mas a geração de 135 anos atrás é a geração que tirou sua roupa, desceu do trono, colocou pano de saco, se ajoelhou e pediu perdão a Deus. Naum me ensina que eu preciso ter um coração arrependido. Naum é um alerta para todos nós, que o arrependimento seja real e que passe a geração e ela não mude de ter um coração arrependido. Amém, irmãos? Essa é a exposição panorâmica de Naum. Quero muito orar pela nossa geração hoje, amém, irmãos? Que comece em nós nessa noite o coração arrependido. Não se esqueça que o crescimento traz soberba. E esse foi o problema de Nínive. Eu sei que tem pessoas que passam por esse problema também de crescimento. Quanto mais cresce, mais soberbo fica. E a minha oração é que Deus tire isso do nosso coração. A minha oração é que quanto mais nós crescermos como igreja, como servo de Deus,
mais humilde fiquemos. Quanto mais crescer, que cresça junto a nossa humildade. Que Deus tire do nosso meio toda arrogância, toda prepotência, toda vaidade, porque toda honra é dele. Pai bendito, eu quero te glorificar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, a tua verdade, a tua palavra é viva e eficaz. Nós queremos pedir perdão a Deus pela nossa soberba. Se porventura, Deus, a nossa vaidade for crescer junto com o nosso crescimento, que a correção venha do céu, ó Deus, porque eu sei que o Senhor é bom. Se porventura, Deus, o nosso crescimento vier junto com a arrogância e o afastamento do Senhor, que o teu Espírito Santo possa, Pai, nos corrigir, porque nós sabemos a partir de hoje que mediante a isso o Senhor é bom demais. Corrija-nos, ó Deus, pela sua bondade. E que aqueles que, ó Deus, que irão nos suceder, o nosso legado, seja um legado de coração arrependido, de pessoas que vestem essa roupa da humildade, em reconhecimento que só o Senhor faz, só o Senhor é. Que seria de nós, se não fosse a sua bondade, a sua graça, o seu amor? Que seria de nós se não fosse teu Espírito Santo nos conduzindo, nos ensinando, nos exortando, nos levantando? Que seria de nós se não fosse o Senhor? Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?